que invocar com esse cara? Por quê? Isso aqui é aula da SWAT. Então. Pra você aprender a combate. Ele com esse cabelão assim, na hora que ele disser, SWAT, camantata, ele fala, odeio os meus cabelos, é horrível. Isso, rapaz. Então, tá em outro departamento, rapaz. Sessão de disfarce. Ele vai pra polícia Ele tá feminina. disfarçado. Ah, disfarçado de quê? Disfarçado de cabeludo? Ele é ripa na chulipa. Você é ripa na chulipa. Bom dia. Não, isso mesmo. Bem manso hoje. 49 SPC do SIC. PJ se apresenta ao comandante. Seu Didi, comporte-se. Eu, antes de mais nada e antes de dar início às aulas, eu queria pedir desculpas hoje pelo meu pequeno atraso. Com licença, que caiu a caneta no chão. Chegou atrasado. Ele disse que chegou atrasado. Tá dando aula em outro lugar. É, porque foi dar aluno que nada. É sim. Ele tava no sambão ensinar com as mulatas dele, né? Ô, rapaz, para com ele. O senhor já... Silêncio! Ele tá me esclarecendo aqui um ponto facultativo que nós temos. Alguma pergunta a ser feita? Eu tenho uma pergunta. Eu notei que o senhor chegou meio cansado, né? Tá dando Sim, aula? senhor. Dando aula, sim, senhor. Por favor. Outra escola. Outra escola. É. Quanto é que o senhor ganha por aula? Seu Dedé, eu ganho exatamente aquilo que mereço. Coitado, tá trabalhando de graça, né? Nós vamos hoje falar sobre o corpo humano. Do homem ou da mulher? Tudo igual, senhor Musso. Tudo igual. O corpo humano é igual do homem e da mulher. Silêncio! O corpo humano do homem e da mulher, tirando o bigode, são exatamente iguais. Por que é que vocês riram? Licencinha, professor. Eu posso fazer uma parte? O senhor disse que o corpo humano do homem e da mulher é igual. Quantos anos o senhor tem? Eu tenho um pouco mais do que você pensa e um pouco menos do que eu aparento. É, quer dizer que o senhor é capaz de ser pai de si mesmo com essa, né? Me disseram que o senhor outro dia me falou aqui, o senhor me falou que tinha 42 anos. 42 anos fora os domingos e feriados. Chega, seu Didi. Chega porque a minha paciência tem limites. Tá. Vamos falar... Ponte aérea das 8, tá? Nós vamos falar primeiramente sobre os órgãos. Opa! Ai, caiu. Caiu. Deixa ele no chão. Não. Deixa ele no chão. Seu Didi. Deixa ele no chão. Seu Didi. Deixa ele no chão. Volte imediatamente para o seu lugar. Professor, eu tive um ataque de trombone. Eu disse... Trombone. Seu Didi. Peraí, arrumou minhas anotações aí do... Professor, eu tinha as minhas composições. Seu Didi. Composições. Eu fiz um... Comporte-se. Fez um verso pra quem? Fiz um verso. Ou o senhor será expulso da... Faz um verso pro Um professor. verso. Comporte-se. Eu vou fazer um verso pro senhor. Não, pode fazer. Era uma vez uma flor. Chegou uma abelhinha, pousou na flor. Bonito. Chegou uma vaca, comeu a flor com a abelhinha. Quando a vaca acordou, a abelhinha já tinha ido embora. Guarde as suas graças para depois, viu, seu Didi? Guarde as suas graças para depois. Eu disse que nós vamos falar sobre os órgãos. Perdi Os tudo órgãos. Órgão que nós temos no corpo. Ah, é os órgãos que ele tem no corpo? Exatamente. Cite um órgão. Cuex. Não, senhor. Não? Não, seu Musso. Só se o senhor não usa, porque eu uso, meu compadre. Aqui, tá aqui. Ô, Didi, e os órgãos cueca do Dedé, como é que O que é? tem, rapaz? O Dedé usa cueca samba cação. Eu estou falando sobre os órgãos. Ele usa cueca samba cação. E vamos falar, primeiramente... É daquelas que vem até aqui. Calem a boca! Cara, aí. Vamos falar, primeiramente, sobre os intestinos. Quantos intestinos nós temos? 4. Seu Zacarias.
Esse é o Zacarias. Eu tenho 2. Então, 2 do senhor e 2 meu, nós temos 4. Quem Ai, ai, ai. Garoto bom tá aí. Garoto bom tá aí. Calem a boca, seus idiotas. Falei nada. Nós temos 2 intestinos. O delgado e o grosso. Quantos intestinos nós temos? 2. Delgado e grosso. Delgado e o grosso. Qual é a diferença entre o intestino delgado e o intestino grosso? Senhor? O delgado é o delgado, o grosso é o grosso. Eu não disse outra coisa que não fosse isso, seu Didi. Eu quero saber qual é a diferença entre o delgado e o grosso. Pois é, o grosso é o mais parrudão, aquele cheião do... E o delegado é o mais fininho, o delgadinho é aquele que apanha, leva sarrafo. E o delgado, o grosso é aquele, ó, parrudão, cheio de barro. Seu Didi, eu vou lhe explicar uma coisa. O senhor perdeu uma grande oportunidade de ficar calado. Tá vendo? Muito obrigado pela parte que me toca. Bem feito. Tu não sabe nada. Agora, Tu não sabe nada, tu não conhece nenhum osso do corpo humano. Osso? Tu não conhece um osso do Eu corpo humano. conheço qualquer osso do corpo humano. Dá licença, professor. Ah, Tu me o diz- corpo humano se divide em qual parte? Me pergunta. Quantas partes se divide o corpo humano? Em 3. Quais são? Calça, camisa, paletó. Dá licença, professor. Só me diz uma coisa. Qual é o maior osso do corpo O humano? maior osso do corpo humano é o mais grande que tem. Não, diz aí qual é o maior. Eu sei lá. Não sabe? É esse aqui. Sabe o que é isso aqui? Fêmur. Esse aqui é fêmur. Se esse aqui é fêmur, o que é esse? Esse é macho. Esse é macho. Você pode ser fêmea, eu não sei de sua vida. Tô palhaço. O que você querendo fazer nele, meu professor? Professor, desculpa. Professor que eu muito Calem a admiro. boca. Meu amigo. Admiro, considero e respeito. Professor. Professor, eu gostei. eu muito. quero realmente respeito. Eu posso Quero, fazer. exijo realmente respeito. Eu posso fazer um- E por isto, vamos elevar um pouco a conversa. E eu posso fazer um parênteses na escola? Para relembrar do senhor, da sua música sensacional. Sensacional, que eu comprei um disco. O seu maior disco foi aquele, era o quarto, não, era a oitava. A música oitava. Tá. Que oitava, seu Didi? Aquela música que eu cantava. Oitava na peneira, oitava peneira, oitava na Cala! Quem cantava isso era meu irmão Ivon Cury. Ah, é seu irmão? Obrigado pela homenagem que prestaram ao meu irmão, mas nem por isso a aula vai deixar de prosseguir. Seu irmão Da é- maneira mais severa possível. Seu irmão não era Ivão Cury, não. Jorge Cury, da rádio. Ah, é? Aquele... Ah, seu irmão não é cabeludo assim, não. Seu irmão é careca, parece um capacete aqui, o Jorge. Jorge é gente fina. Assiste o jogo dele, assiste as tramas. Gol! Gol do Vasco da Grama! Seu Didi, ou o senhor me deixa prosseguir a aula, ou nós vamos ter um sério atrito, porque eu não admito anarquia aqui. Já disse que vamos elevar um pouco a conversa. Aqui temos o corpo humano. Seu Didi, Professor, olha lá. aqui. Tá. Na saída nós conversamos, viu, senhor? Corpo humano se divide em 3 partes: cabeça, tronco e membro. Mas é uma desgraça dividir um corpo desse em 3 partes inteiro. Eu vou contar pro senhor. Dividir isso aí não dá pra nada. Aí Seu sim. Didi, a aula tem que prosseguir. Pois não, senhor. Ou o senhor se corrige ou será expulso. Tá legal. Alunos, para quem souber responder, por favor. O que é que nós temos na cabeça? Caspa. Aí mesmo, professor, olha, se você tem caspa na cabeça, passa cerveja que já sai toda. Opa, cerveja? É. Passou cerveja melhores? Melhores. Então vou encher meu estômago de caspa, pra ficar cheio de mé. É, caspa, um tira-gosto, caspa. Não é isso não? É meio difícil. É meio difícil, sinceramente, Mas depende da cama do dar senhor. aula a vocês. Não é difícil. É o senhor tomar cerveja, vai lá, volta, toma outra, vai lá, volta.
Dá pra tomar umas 12, sem ir lá e voltar. Eu vou pedir demissão dessa escola muito brevemente, porque eu já não aguento mais. Eu não aguento Compreenderam? Compreenderam? O que o senhor falou, doutor? Eu já não aguento mais. Primeira porta à esquerda. Aí, se o senhor quiser... É usos e costumes. Mudando um pouco. Seu Didi, o senhor que está tão eufórico, falando tanto, eu quero saber o que é que o senhor tem na cabeça. Eu nunca abri para ver, professor. No dia que eu abri, eu sei o que é. Mas outro dia eu pisei no calo seco do mal educado. Ele falou coisa a respeito de camarão, lagosta, essas coisas. Eu quero saber o que é que o senhor tem na cabeça. Eu nunca abri. O senhor quer que eu abra? Não, eu tenho muito medo do resultado, sabe, seu Didi? Se o senhor abrir essa cabeça. Muito medo. Vamos mudar um pouco de assunto. Vamos falar agora um pouco... Professor Paredes, eu não. Eu nunca tirei a radiografia da cabeça. Esse aqui tirou a radiografia da cabeça e tinha uma mulher pelada dentro. É louco? Pergunta sem pessoa determinada. Quem souber, responda. Por exemplo, no Brasil, quando a gente encontra um amigo, como é que se procede? Depende, né, professor? Quando o amigo tem grana e é rico, a gente vai lá, floreva, aquela alegria, dá um vale aí, aquele negócio. Agora, quando o amigo é aqueles paupérrimos, aquele pobre, a gente finge que não vê. Senão é ele que vem afora, vem pedir um vale a gente. Pede uma passagem, a condução. Sim, senhor. Muito bem, muito bem. Por fim, alguém inteligente, por favor. Quando dois amigos se encontram no Brasil, Sim. eles dão um aperto de mão e um abraço. Nos Estados Unidos, apenas um aperto de mão. Muito E bem. na França, dão 2 beijos no rosto. Excelente! O que foi que o senhor disse, senhor Didi? Não, tô falando que ele sabe muito. É. Mas é porque ele não sabe. Quem ensina é o Moacir Franco, o pai dele. Ensina tudo pra ele. Professor, uma parte. O que ele disse está absolutamente correto. Não, senhor. Tá errado. Não. Negócio de 2 beijos tá errado. Está errado? É. Está errado, seu Zacarias. Certo, tá Então, errado. como é que é, seu Zacarias? Tem que dar 3 pra cada. Vocês querem ouvir, por favor, um pouquinho de atenção que eu vou dizer? Calem a boca! Porque a minha paciência já atingiu o limite. E fiquem todos sabendo, quem disser agora a primeira besteira, o primeiro disparate, vai lá pro canto da sala de castigo. Estão ouvindo? Sim, senhor. Seu Dedé, Senhor. o senhor que disse sim, senhor, tão educadamente. Sim, senhor. Levante-se, por favor. Sim, senhor. Seu Dedé, como é que chama o Amazonas quando nasce? Recém-nascido. Acertou. Recém-nascido. Ele acertou. Pancada, Acertou muito bem. Pra lá! O quê? Já Tá vendo? Tá vendo? Tu arrumou? Foi tu que me ensinou, tá Mas eu vendo? falei no plural do subjuntivo. Recém-nascido! Pra lá! Falei no plural do subjuntivo. Você não aprendeu porque não quis. Figura Zeugma. Seu Zacarias, Pois não, professor. o que é um cabo? É um soldado que não chegou a sargento. Ô, cacetada! Eu falei em geografia, seu Zacarias. Ai, geografia. Geografia. E o senhor vai para aquele canto de lá, seu Zacarias. Chama-se o... Exatamente sobre um ponto que o senhor é mais forte, que o senhor sabe mais. Muito obrigado. Quem foi a rainha chamada... Filha da Belmira Atarades. Seu Didi? Seu Didi? Pode deixar que eu já sei qual é meu campo.